Vamos lá. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a pré-história, a arte pré-histórica. O período pré-histórico ele se define por algumas características do ser humano, algumas características do movimento do ser humano, né, durante um momento que precede, vamos colocar datas assim do ano 50.000 antes de Cristo para trás, a gente pode classificar como período pré-histórico, também como Idade Antiga, tá? O pensamento que se predominava era o pensamento da sobrevivência, os homens lutavam pela sobrevivência. E através dessa luta pela sobrevivência, ele começou a desenvolver ciência, tecnologia, religiosidade, arte, ideologias, a partir das necessidades que ele via presente na sua vida. Então, a partir deste momento, surge o desenvolvimento da espécie Homo sapiens, uma espécie animal que possui a característica da racionalidade, que é o que difere um ser humano dos animais, dos outros animais, né? Uma espécie animal que possui características subjetivas. Então, o homem vendo essa necessidade de se produzir instrumentos para a sobrevivência, ele cria o pensamento científico, não como a gente conhece hoje, pensamento científico. Ele sequer imaginava nessa palavra ciência. O que eram esses objetos científicos que o homem criou? A linguagem, ou seja, a necessidade de se expressar de alguma forma. Então, os rudimentos sobre a linguagem, a expressão de ideias, sentimentos e etc., vontades, se dão na pré-história. O primeiro pensamento sobre registro, acontecia alguma coisa, eles viam a necessidade, às vezes, de se registrar este acontecimento. Então, como que ele faz esse registro? Através das pinturas rupestres, né? As pinturas feitas em paredes de cavernas. Essas pinturas poderiam, esses desenhos, na realidade, né, eles poderiam ser feitos em qualquer outro tipo de material. Mas hoje em dia a gente tem ainda as cavernas com pinturas rupestres, os sítios arqueológicos, porque por condições climáticas, físicas, né, que o tempo conservou esses fragmentos da pré-história. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o principal fundamento das diversas linguagens artísticas no contexto pré-histórico, tá? Então, a gente pode começar falando sobre as artes visuais. Lembrando que o termo artes visuais sequer se pensava existir nessa época, tá? Mas as expressões que se relacionam às artes visuais surgiram nessa época. Então, primeiros pensamentos de arquitetura, primeiros pensamentos da arte do desenho, da pintura, da escultura, se dão no momento da pré-história, como uma necessidade humana, tá? Não como uma vontade, eu vou fazer arte. Esse pensamento não existia. A arte se dá através o nosso conhecimento artístico e histórico se dá através dos fragmentos arqueológicos que sobraram da época, né, que o tempo não se desfez. Como, por exemplo, achados arqueológicos, ossadas, escavações, cavernas com pinturas e etc. A gente pode colocar duas coisas para o fundamento da arte. Ela pode ser uma arte utilitária e pode ser uma arte ritualística. Qual a diferença entre a arte utilitária e ritualística? A utilitária é alguma coisa feita para alguma utilidade para ajudar nos fazeres do dia a dia. Por exemplo, o homem da pré-história ele tinha características como ser nômade. Então ele saía do lugar onde ele estava por conta das necessidades humanas. Vamos supor que ele vivia durante o verão em tal região, lá tinha animais para ele caçar e comer, tinha plantas para ele colher e comer, tinha água nos rios e etc. Porém, quando passava do verão para o inverno, aquele lugar ficava muito gelado, as plantas morriam, os animais iam embora e
e a água se tornava escassa, por exemplo. Pode se misturar, pode ser uma coisa ou outra, mas por motivos é, existenciais, ele via a necessidade de se locomover de ambiente. Então ele ia para uma outra região onde ele encontrava o necessário para sobreviver. E, e ele não tinha ainda, no período antigo, a capacidade de armazenar as coisas. No período antigo, a pré-história, não se tinha desenvolvido muito bem uma cerâmica. Tanto que o desenvolvimento da cerâmica, ela auxilia na transição do homem de um período de evolução para outro, né? Evolução histórica, no sentido em que falo. Então, o homem da pré-história desenvolve lanças, facas, tanto no primeiro momento com pedra, né? Temos o período paleolítico, neolítico, período da pedra lascada, pedra polida. Depois temos a idade dos metais, onde o homem começa a trabalhar com os metais, mas tudo isso para auxiliar no dia a dia. Ele precisava de uma faca para cortar um animal, ele precisava de uma faca para colher a planta, ele precisava de uma lança. Quando tinha um atrito entre um grupo e outro, né, entre uma pessoa e outra, então ele utilizava essas coisas para fins utilitários, para facilitar a sua vida. Então a gente pode enxergar essa criação de facas, lanças e etc. como utilitária e como uma arte, porque é um trabalho artístico de modelagem, de escultura, tá? Que também se expressa daí no lado ritualístico, pois o homem, na sua simples racionalidade, se via com a necessidade de se apoiar em um lado místico, né? Uma metafísica. Então o homem desenvolve as primeiras expressões religiosas, ou seja, religião vem do termo religare. Ele não pensava religião, ele pensava a natureza, né, como uma divindade, e esse pensamento de se pensar a natureza como uma divindade é o que emprega posteriormente, a partir do surgimento da filosofia na Grécia clássica, o pensamento e o estudo sobre a questão religião, que vem do termo religare, que é ligar o homem no seu plano físico terrestre com alguma divindade num plano metafísico não terrestre, um plano divino espiritual. Então, o homem o homem pré-histórico vendo essa necessidade de olhar a natureza como uma divindade, surge as artes religiosas, os fins religiosos. Então, criam-se estátuas religiosas, como por exemplo Vênus, que são aquelas estátuas de mulheres, é, e aquilo lá vinha como uma espécie de pedido, de adoração pela fertilidade do sexo feminino. Então, por isso que vem com bumbum, seios, órgãos genitais, né, as áreas erógenas do corpo feminino vinham bastante avantajados nas Vênus, porque era uma escultura, ou seja, uma ligação direta com uma linguagem artística, com um intuito religioso, de como se aquilo fosse uma prece, uma santificação, né? Assim como nós vemos na religião católica, né, pós-romana, que em que não se adoram os santos, mas estabelece-se uma relação religiosa entre a imagem com o espiritual, o sentido, né, daquele material. Então, temos essas variadas expressões dentro das esculturas, que são as flechas, lanças e estatuetas criadas pelos homens. Também temos as pinturas rupestres, né, que são grandes é, fatos, grandes monumentos da questão das artes visuais neste período. O homem via a necessidade de retratar cenas do cotidiano, ou até também registrar coisas e fazer preces. Da mesma maneira que era feito para as esculturas, era feito para as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas em cavernas. Poderiam ser feitas em várias outras coisas, pedra, pedaços de pedra, árvores, só que com o tempo as condições climáticas foram desgastando esses nossos registros históricos, então poucos foram os que sobraram, alguns ainda não foram descobertos, mas as pinturas em cavernas, né, as pinturas rupestres são as mais fortes por conta do material em que eles utilizavam para fazer o desenho, por conta
da condição climática, física, geológica do lugar. Se conservou. Também temos as primeiras expressões arquitetônicas, né, como estruturas criadas para alguma finalidade de uma maneira quase que com o pensamento artístico que nós temos hoje. Relembrando, não era pensamento artístico, mas eles faziam arte sem saber. Como, por exemplo, os dolmens, que eram estruturas megalíticas. Megalíticas são coisas feitas com pedra, muito grandes. Então, os dolmens, eles poderiam servir para uma espécie de armário, guardar alguma coisa, né? Eram pedras alinhadas, normalmente uma espécie de casa feita de pedra. Eles faziam para guardar alguma coisa, demarcar algum território, faziam também para servir como um cemitério, todas essas características. Então, esses são os principais viés das artes visuais. A gente pode entrar também em outras linguagens artísticas, como a música, a dança, o teatro. Só que a gente deve pensar isso também tem o viés utilitário, mas o viés religioso foi o grande intuito, o grande ponto de partida para o desenvolvimento dessas, dos primeiros passos dessas linguagens artísticas. É, exemplo, vamos começar com o pensamento dos rituais, né? A gente já sabe que eles enxergavam a natureza como a divindade, então o termo religioso de religação deles era com a natureza. Para eles, os materiais da natureza, as características da natureza poderiam ser relacionadas e ditas como seres divinos. Então a chuva poderia ser um deus ou algo causado por um deus, por um ser superior. O sol, porque o sol aquecia eles, o sol dava vida às plantas, a nuvem, a árvore que crescia. Então o homem pré-histórico enxergava é, essas coisas da natureza como esses aspectos climáticos, geológicos, biológicos como divindades. Então a religião antiga, principalmente africana, que foi onde o homem se desenvolveu, ela tem toda uma característica de relação com a natureza, a ligação com a natureza. Então os rituais eram em louvor à natureza, era em volta à fogueira, cultuando o fogo, pelas árvores, pela folha, pela chuva, né? Então, esse ritual, ele tinha todo um processo, né? Eu vou fazer o ritual para o deus Sol. Então, eu vou me vestir de determinada maneira, eu vou usar a pele de algum animal, vou colocar alguma planta, é, e vou fazer toda uma dada ordem. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, aí a gente faz um tipo de movimento com um determinado som. Então, ó, o som ele era feito pelas flautas, né? Que não eram flautas cheias de buraquinhos, era uma flauta com um buraquinho ou alguma coisa que fazia um som. Os batuques que eles começaram a desenvolver, vendo que era possível fazer sons diferentes com materiais diferentes. Então, ó, a gente já tá. E junto a esses sons, eles faziam movimentos. Então, se a gente olhar esse ritual, a gente consegue perceber várias expressividades de linguagens artísticas. Como? Eles faziam sons. Música são sons de maneira ordenada. Então, se eles ordenavam esses sons, se eles faziam esses sons, eles já estavam rudimentando o quê? A música. Eles, levados por esses sons, faziam movimentos já antes programados ou inventados na hora, mas a questão da movimentação é a dança. E toda essa questão do processo de se unir isso com aquilo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, é um processo ritualístico, assim como é o processo do teatro. Então a gente já observou durante todas essas explicações que durante a pré-história o homem criou artes visuais, criou dança, criou música, criou teatro, só que apenas posteriormente, tempos depois, que se desenvolveram esses termos, que se teorizou características de cada um. Então, o homem na pré-história criou essas manifestações, mesmo sem saber que estava criando essas manifestações, tá? Porque os fins para tais era utilitarismo e religiosidade, ok?